Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins. Eu sou advogada criminalista aqui no estado de Sergipe. Atuo exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. E aí, gente, hoje é a continuidade do projeto O Futuro Veste Saias. O Futuro Veste Saias é um projeto maravilhoso. Deixa eu ver aqui, que eu peguei o banner principal, misturei aqui. Eu vou apresentar o outro mesmo. Bom, esse projeto, O Futuro Veste Saias, começou... tá aqui, pronto. Que dia foi que começou? Começou com Sônia, dia 20 de maio. Gente, esse projeto aqui. O Futuro Veste Saias, ele aqui. Tá ali atrás também, mas aqui. O Futuro Veste Saias, Sergipe 2020. São mulheres aqui do estado de Sergipe que fazem a diferença no combate, enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, né, nós começamos dia 20, são todas essas convidadas maravilhosas. E aí o primeiro dia foi essa bonita daqui, ó, Sônia Malaquias, né, veio aqui representando as mulheres camponesas. Sônia, uma guerreiríssima, falou bonito aqui, falou legal. Depois que veio essa daqui, ó, Gigi Poetisa, educadora popular, militante, danadinha, veio também, deu o recado dela. Depois nós tivemos essa daqui, ó, minha chefe, Érica Leite, olha ela aqui, minha chefe, veio aqui, deu um show de bola, falou também. Depois nós tivemos a queridíssima Emília Correia, vereadora no município de Aracaju, guerreiríssima, eu não gosto dessa palavra não, guerreira, é batalhadora, né? Guerreira Xena. Esse negócio tá botando aqui, elogio, não é elogio. Eu não quero viver guerreando, né? Então, danada batalhadora, Emília Correia. E hoje, quem vem? Quem? Olhe a bonitófila da Vaneide Jambo. Ela vai aqui conversar com a gente. Não vou dizer nada sobre ela, que ela mesma vai se apresentar, ok? E aí, ela já tá aí, chegou cedo, menina pontual. E agora, nós vamos chamar a dona Vaneide Jambo. Vaneide, antes de tudo, eu quero lhe agradecer a disponibilidade quando eu fiz o convite, que aceitou e escolheu a data e foi legal, quero lhe agradecer muito. E quero dizer que a pauta aqui é toda sua, mas antes de tudo eu quero que você se apresente para o pessoal que não lhe conhece. Quem é Vaneide? Sim. Primeiro você se apresenta, diz quem é Vaneide, aí depois a gente vai fazer outras perguntas. Vamos lá? Boa noite, obrigado por estar aqui. Tá bom, obrigada. Então, Val, agradecer e parabenizar você por essas e as suas outras iniciativas. Eu acho que a gente sempre precisa de pessoas como você, mulheres como você, principalmente, para estar movimentando, né, algumas das discussões. Eu acho que o mundo precisa disso, a gente precisa disso aqui em Aracaju, em Sergipe. E parabenizar também pela sua capacidade de articulação com os diversos setores diferentes da sociedade, né? A gente vê que nesse projeto tem gente de todas as representações, digamos assim, dos movimentos sociais, das instituições, mulheres que, dentro das instituições, foram pioneiras nesse tema da violência contra a mulher. Então, me sinto lisonjeada pelo convite e queria agradecer, antes de tudo. Para quem não me conhece, né, eu sou professora de História de formação e há 9 anos, né, eu estou completando agora de guarda municipal. Fui professora da rede estadual também, do estado, né, atuava na DR8. E há muito tempo, na verdade, a gente vem discutindo esse tema na vida particular. Fica até à vontade de hoje vir como Vaneide, né? Não vim com a farda aqui para falar, vim como Vaneide e fico mais à vontade, até porque a gente tem condições de ampliar as discussões, não ficar focada apenas no ponto segurança pública, que evidentemente que eu vou falar um pouco desse ponto, mas eu queria trazer aqui outros elementos. Sabe, Valdilene, que acompanhando as outras lives aqui, eu vejo que muitos já foram aprofundados. Vou tentar não ser repetitiva em relação às outras lives e espero contribuir e acrescentar de alguma forma. Então, assim, a minha formação de professora, estou como guarda municipal de Aracaju há 9 anos e espero contribuir, né? Fui uma das pioneiras dentro da minha instituição a formar um grupamento especializado
no atendimento e no acolhimento, né, do combate à violência contra a mulher também, de forma ostensiva e preventiva. E fico muito satisfeita em tentar discutir algumas coisas com vocês. Basicamente é isso. Então, Vaneide, quando eu pensei nesse projeto, sabe, eu vou reforçar a minha fala para as pessoas, eu coloquei mesmo esse nome, até uma das entrevistadas me perguntou por que eu coloquei esse nome, e eu disse a ela, porque a gente precisa desmistificar que vestir saias é sinônimo de covardia. Nunca foi, nunca foi. Não é, nem nunca será. Qual é a diferença agora? É porque antes nunca ficou registrado. Hoje, a gente também está escrevendo a história. As mulheres também estão escrevendo a história. Porque as mulheres sempre fizeram parte, sempre construíram a história, mas quem escreveu a história a vida toda foram homens brancos. Então, eles simplesmente excluíam quem não era homem branco. Né? Então, muita mulher apagada da história, muita mulher negra apagada da história. Exatamente. Né? E agora a gente está também escrevendo a história. Então, a diferença é essa. E a gente vai desmistificar de verdade que vestir saias é sinônimo de força, competência, capacidade, proatividade, criatividade, sobretudo, articulação, e empatia e percepção. E aí eu queria que você falasse um pouco, sabe, sobre essa questão, sobre prevenção, combate, enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui no estado de Sergipe, porque esse projeto ele se limita aqui ao estado de Sergipe. Se você quiser falar de outro estado de experiência, como você é guarda municipal e tem o sindicato e tudo, você fica à vontade. Fica à vontade, a pauta é sua. Veja, Valdilene, certo. Em relação a essa pauta da violência contra a mulher, a gente sempre acaba destacando um pouco a questão do aspecto penal, do aspecto punitivo, que é um aspecto que é interessante a gente discutir. Porém, tem uma questão seguinte, se você for ver os movimentos de mulheres aqui de Sergipe, há 5, 6, 7 anos já discutem essa pauta há muito tempo, e essa pauta ela é colocada na esfera pública, nos atos sociais, no 8 de março, no 25 de novembro, na Marcha das Vadias, enfim, é uma pauta, a ampliação, por exemplo, dos serviços policiais especializados em segurança da mulher, é uma pauta que está em voga aí, que o movimento social reivindica há muitos anos, né? Então, assim, se o movimento social reivindica há muitos anos, existe aí uma necessidade que ela precisa ser discutida de uma forma mais aprofundada. E discutida, eu acho que principalmente na esfera executiva. É a opinião da gente, porque a gente tem muitas leis, muitos pactos internacionais. Isso. A gente tem, olha, só diretrizes nacionais de abrigamento, diretrizes nacionais de atendimento em delegacia especializada da mulher, a gente tem a Política Nacional de Política para a Mulher, a gente tem um Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Então, assim, a gente tem muitos mecanismos legais e convencionais que orientam, né, que foram construídos com a sociedade civil e foram construídos juntamente com as instituições que prestam esse tipo de atendimento. O que a gente precisa hoje avançar é justamente na real implementação e na autonomia financeira dessa pauta. A discussão é central, porque você vê, de 10 anos atrás para cá, que é o período que a gente veio acompanhando de certa forma orgânica, a gente vem tendo redução no orçamento de combate à violência contra a mulher. E isso ultrapassa, inclusive, o governo atual, né? Já vem de governos anteriores. Evidentemente que uns com cortes maiores do que outros, em torno de 3%, 10%. O Movimento Nacional das Mulheres já tinha discutido, por exemplo, uma proposta, anos atrás, de 1% do PIB. Né? Discutir a questão de 1% do PIB para o combate à violência contra a mulher. Enfim, tem toda uma discussão a respeito de como implementar, porque pacto e política de enfrentamento a gente tem, né? Pacto e política de enfrentamento a gente tem. Então, eu acho que falta um pouco da sensibilidade de quem está no poder executivo, nesse sentido de não inventar a roda em relação a governos anteriores e aproveitar o acúmulo que foi construído com as instituições, né, que ficam entre essa gestão, mas as instituições estão aí, e principalmente com os movimentos sociais de mulheres. Então, assim, isso foi, toda a legislação, inclusive a Lei Maria da Penha, ela foi construída nesse movimento, né, de diálogo entre os órgãos que fazem parte da rede de atendimento à violência contra a mulher e a sociedade civil. Então,
é um elemento que eu queria trazer, né? Inclusive, por exemplo, no Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Sergipe é consignatário, o município de Aracaju também, no que tange ao eixo 3, né, que é o eixo de segurança pública e acesso à justiça, né? A gente tem várias orientações aqui que orientam, digamos assim, as instituições a implementarem e melhorarem o serviço de atendimento à violência contra a mulher. Então, no tocante à segurança cidadã, por exemplo, a gente tem garantir o recorte de gênero em todos os registros administrativos da segurança pública, capacitar permanentemente os operadores da segurança pública nas questões das relações de gênero, violência contra a mulher e Lei Maria da Penha, combater a impunidade em relação aos casos de homicídio, estabelecer que os serviços de inteligência das instituições, isso vai de guardas municipais, a polícia civil, eles voltem um pouco desse serviço de inteligência para investigar alguns casos de violência, né? Por exemplo, os casos de violência que demandam mais investigação policial são os casos que geralmente envolvem um contexto de drogadição, de tráfico de drogas ou de cárcere privado, né? Não adianta a gente receber uma denúncia de cárcere privado. Olha, tem uma mulher ali que a gente acha que está em cárcere privado. A instituição policial chega e é muito possível dessa mulher negar que aquela situação está acontecendo, né? Então, requer uma investigação prévia antes para que realmente a gente faça um combate efetivo, né, à violência contra a mulher. Aumento do número de mulheres nos espaços de participação popular e controle social da segurança pública. Por exemplo, a participação das mulheres nos conselhos de segurança, sejam eles estaduais, sejam eles municipais, sejam eles de bairro, né? Aqui em Aracaju tem muitos conselhos de bairros, né? Os conselhos de segurança pública. Então, a participação de mulheres discutindo de segurança pública na ponta é fundamental. Isso está como orientação do pacto. E entre outras coisas, né? Nos cursos de formação e de promoção, por exemplo, de guardas, de bombeiros, de policiais, sempre incluir a disciplina relativa à violência contra a mulher e gênero. Né? Isso já é uma orientação da Secretaria Nacional de Segurança Pública e a gente precisa, na verdade, ver como isso está acontecendo, em que medida, se realmente está acontecendo, para que a gente avance. Né? Eu só trouxe aqui, eu trouxe vários elementos, viu, Val? Eu elenquei alguns que eu acho que é principal, mas aí, à medida que você for me provocando, a gente vai faltando mais coisas. Claro. Mas eu quero que você fique à vontade, continue falando aí. Se eu estou vendo aqui, se tem alguma pergunta... Se tiver alguma pergunta, eu faço. Pode continuar. Veja, tem um elemento que eu queria destacar, porque a gente está vivendo nesse contexto aí. E mesmo a pandemia, e mesmo a questão do isolamento social, a gente está vivendo no contexto das manifestações sociais, né, a respeito não só do racismo, né, mas de várias coisas, mas a pauta principal está sendo agora a questão do racismo e as instituições policiais. E com relação à violência contra a mulher, eu queria fazer um link em relação a isso, que eu já vi aqui que outras mulheres, né, tem mulheres negras aqui, representantes do movimento, que vão estar falando melhor em relação a isso. É interessante destacar a primeira coisa, que existe hoje uma dificuldade, né, os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de enfrentar a violência contra a mulher negra, né? Houve em 10 anos, houve um aumento de 55% e houve um decréscimo de 13 e poucos por cento em relação às mulheres de outras cores de pele, outras raças e outras etnias. Então, existe hoje, evidentemente, um limite muito claro, eu estou falando do sentido do Estado, de se combater de forma efetiva, por exemplo, a violência contra as mulheres negras. E a gente já ouviu aqui, e não custa nada repetir, por que é tão difícil. Por que existe essa dificuldade de combater a violência contra as mulheres negras? Eu queria trazer uma visão muito particular, né, da leitura que eu faço, Val, não só da minha formação em história, mas também do meu contato que eu tenho profissional com essas situações. Eu vou fazer um link com o geral, né? A gente, desde a década de 90, aqui no Brasil, a gente ouve muito falar de Estado mínimo, de que o Estado brasileiro é muito burocrático, que precisa se reduzir o Estado brasileiro. E aí, quando você faz, por exemplo, política para mulheres, no sentido genérico, você enfrenta uma série de problemas. Por quê? Se o Estado não tem condições de oferecer minimamente serviço nenhum, a política ela não se efetiva.
né? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho desproporcional, incoerente da parte de quem defende Estado mínimo, ao mesmo tempo que define uma melhora de qualquer serviço público que seja, inclusive o combate à violência contra a mulher. Não tem como você depender o combate da violência contra a mulher de forma verborrágica, digamos assim, apenas para uma aparência, e você, na prática, aprova um corte, por exemplo, nessa área social, você aprova um corte no SUAS, você aprova um corte no SUS, porque quando a gente está falando de violência contra a mulher, a gente está falando de todos os serviços públicos essenciais, a gente está falando de saúde, a gente está falando de articulação de saúde, a gente está falando de acesso à justiça, a gente está falando de assistência social, jurídica, enfim. Para você se combater a violência contra a mulher, você precisa dar um suporte de todos esses serviços, inclusive, e eu diria principalmente, a questão da autonomia financeira, né? O quanto ela é central nos termos, digamos, mais atuais do que o feminismo usa, como sororidade, empoderamento e tal, mas a autonomia financeira, divisão sexual do trabalho, que são termos, digamos assim, mais clássicos, né, para entender essa questão, vai pegar na pauta de mulheres. Quando você vê, por exemplo, o Plano Nacional de Política Pública para a Mulher, tem lá autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho. As mulheres são mais de 70% dos trabalhadores informais do país, né? As mulheres majoritariamente estão fora do sistema de previdência social nesse país, sem seguridade alguma, né? As mulheres são quem mais precisa, por exemplo, dos serviços de saúde pública e não tem, por exemplo, hoje, ainda no Brasil, é muito deficiente uma política de atendimento à saúde integral da mulher, né? Em todos os serviços. E eu estou falando aqui dos serviços gerais, mas pense, por exemplo, nisso com os marcadores sociais de orientação sexual e de raça e classe, né? Principalmente de raça e classe. Estou falando de forma genérica a mulher, mas imagine, por exemplo, a mulher negra que está na ponta da pirâmide social, o acesso a esses serviços, o quanto seria fundamental para um fortalecimento mínimo para superar uma situação de violência. Então, você vê uma educação não inclusiva, não sexista, não racista, não homofóbica no plano. A gente tem uma situação em que as mulheres, por exemplo, não têm dificuldade de acesso a um planejamento familiar e sexual, autonomia, né, sobre o próprio corpo, por exemplo, em decidir quando deve fazer laqueadura, né, que é uma questão central na reprodução da vida, na discussão que alguns levantam em relação à questão do abortamento, sabe? A mulher decide quando vai fazer a laqueadura, né? E o sistema regulamenta aí a partir de 35 anos, depois dos 2 filhos, sendo que a realidade do Brasil, a mulher periférica, às vezes com 22 anos, já tem 2, 3 filhos, sabe? Já quer fazer laqueadura e muitas vezes não tem um parceiro que precisa assinar lá a liberação no SUS para ela conseguir fazer essa cirurgia. Então, assim, coisas essenciais do direito da mulher, a gente ainda precisa avançar e não tem, por exemplo, como dissociar essa condição de ser mulher para resolver a situação de violência contra a mulher. Porque todos esses, na verdade, o desemprego, a falta de um serviço estruturado ou a vitimização no serviço, todos esses acabam sendo motivos que acumulam para a mulher se manter numa situação de violência. A gente, quando vai para um atendimento e uma situação real, a gente vê que todos esses são motivos para a mulher, que dificultam a mulher a pautar uma questão da autonomia, sabe? Então, por exemplo, a ideia que eu soltei aqui é, tipo, todos os serviços que envolvem hoje a rede de atendimento à violência contra a mulher. Por exemplo, uma demanda que surpreendeu muito a gente com o recém-serviço da Patrulha Maria da Penha foi a visão que muitas mulheres, inclusive de classe popular, de classe baixa, muitas mulheres negras têm da importância, por exemplo, de se ter um acompanhamento psicológico para ela e para os filhos, né? Inicialmente você aborda esse tema, acha que é a emancipação política, política de trabalho e emprego pleno, né? A gente deveria ter uma política estatal de emprego pleno, né? Onde todas as pessoas tivessem condições de trabalhar, ter o seu sustento, mas a gente não tem uma política de Estado nesse sentido, né? O Estado é mínimo, o mercado regulamenta o desemprego, né? Antes da pandemia, essas pessoas desempregadas, essas mulheres que trabalham no setor informal, eram invisíveis, né? No pós-pandemia ainda continua uma certa invisibilidade, né? Quem passou e passa fome antes da pandemia agora também está passando e ainda numa condição pior.
E Pois essas é. questões de fundo, assim, geral, que eu estou trazendo aqui, elas estão conectadas, sim, com a questão da violência. Tem umas coisas que você falou aí que eu quero fazer umas colocações. Sabe, essa questão do orçamento é extremamente importante. Você pode ter a melhor política pública do mundo, se você não tiver orçamento, não fez nada. Então, assim, na realidade, os gestores, as gestoras no geral, governantes em todas as esferas, não veem políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher como investimento. A pauta da mulher não é vista como investimento. A pauta da mulher, não só violência. Foi mulher, emprego para mulher, saúde para mulher, moradia para mulher, né? Transporte, inclusão, as mães solos que têm filhos com deficiência. Então, assim, não se vê essas coisas como investimento. Só se vê essas coisas como despesa. Então, como não tem orçamento, fica tudo muito capenga. E muita coisa funciona porque A ou B, determinada pessoa está ali. Quando aquela pessoa sai, aí aquilo para de funcionar. Então, essa questão do orçamento é uma questão que a gente tem que bater muito em cima, muito em cima, por conta de que não se faz nada sem dinheiro. Né? A gente às vezes faz uma coisa ou outra, mas não é uma coisa que fique. Né? Não é uma coisa que fique. Essa questão que você falou da investigação prévia para o combate efetivo da violência contra a mulher, eu esqueci o nome dele. Ele falou assim, que o Estado é ineficaz. O Estado é ineficaz, eu não tenho dúvida, mas tem uma questão. Eu não estou querendo eximir o Estado da culpa. O Estado tem responsabilidade e sempre a culpa maior é dele. Só que as pessoas, a sociedade também tem responsabilidade. O mínimo de responsabilidade. O mínimo, pelo menos para cobrar. Eu estava falando aqui, as meninas que são pré-candidatas ao Legislativo e ao Executivo Municipal. As pessoas não sabem o que é que o que cabe a uma vereadora fazer. As pessoas não sabem o que cabe a uma prefeita fazer. Aí, como nem a prefeita sabe o que fazer? Gente, eu estou dizendo a regra, certo? A regra. Sim. Porque a política de município, quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Né? Política de município, para mim, é a mais importante. As eleições municipais deveriam ser as mais prioritárias, porque é a base de tudo. Então, aí, nem a prefeita que assume sabe o que faz, nem a vereadora sabe o que é para fazer, sabe o que é para fazer, a prefeita não sabe o que é para fazer, a vereadora não sabe o que é para fazer, e o eleitorado não sabe o que é para cobrar. Aí fica show, reforma de praça, emprego para o filho, saco de cimento, reforma de casa. Então, assim, aí fica tudo muito louco e as pessoas dizem, eu odeio política, a política só tem gente corrupto. Aí eu pergunto, a política só tem gente corrupto? Na verdade, só afasta, né? Esse discurso de odeio política só afasta as pessoas de participarem e deixa uma situação confortável para quem está no poder, porque afasta as pessoas do controle social das políticas públicas, né? Então, realmente é um discurso muito difícil de vencer, mas a gente precisa estar combatendo permanentemente, Valdilene, porque a política é tudo, a política está em tudo, então a gente precisa se posicionar, entendeu? Que a política pública é a forma mais legítima de transformar a sociedade. Desculpe. A política partidária, eu estou com pergunta de política pública aqui, a política partidária é a forma mais legítima de transformar a sociedade. E as pessoas têm que entender isso. Gente, aperta esses coraçõezinhos aí, vai, que eu quero ver esses coraçõezinhos subindo. Isso que é muito bom. Então, aí, ó, Tiago diz, só corruptos ganham. Sabe por que só corruptos ganham? Porque só corruptos votam. Entendeu? Então, assim, eu digo logo, quem elege os corruptos são os corruptos eleitores. Gente, o povo está lá como é, e você vê um cara respondendo milhões de processos de corrupção, se reelege esse cara. Porque o cara deu emprego a um filho, porque o cara fez isso, ou então assim, porque o cara simplesmente fez a obrigação dele. Minha gente, isso é muito, sabe? Isso é incrível. E outra coisa que você falou, além do orçamento que é necessário para essas políticas públicas funcionarem, essa questão que você falou da autonomia da mulher. Gente, não confunda autonomia, que são várias autonomias que precisam ter. É um conjunto de autonomia. Autonomia financeira, autonomia
psicológica, autonomia afetiva, sabe, autonomia emocional. A mulher, ela tem que ter várias autonomias para poder se encorajar, né, para tomar uma decisão. E essas mulheres encorajadas todas juntas com outras pessoas da sociedade é que faz o empoderamento. Não existe empoderamento isolado, não, gente. Uma mulher empoderada. Ai, que mulher empoderada. Isso aqui é uma mulher empoderada. Não tem, eu fico doente quando eu ouço as pessoas dizerem isso. Empoderamento não é eu ter dinheiro, não. Olha, uma coisa é uma mulher que tem autonomia financeira. Uma coisa é uma mulher que tem autonomia de decisão. Eu faço isso, eu viajo, eu saio, eu trabalho, eu faço isso, eu faço tudo que eu escolhi, beleza. A primeira vez que você botar um decote, a primeira vez que você botar uma roupa curta, a primeira vez que você fizer qualquer coisa fora do convencionado, você é escrachada. É escrachada, Sim. você é excluída, você é julgada. Então, assim, o empoderamento só vai acontecer quando tiver mudança de comportamento social, sabe? Quando uma mulher disser, eu não quero casar, e ninguém chama ela de encalhada, porque ela é problemática. Eu acho esse debate cultural, Valdilene, a respeito do empoderamento imprescindível, mas assim, eu ainda sou do mais tradicional, no sentido feminista do termo, de discutir a questão classista, sabe? A condição de classe das mulheres. Porque, assim, isso mulheres trans, isso mulheres negras, isso mulheres do campo, da cidade, sabe? Mulheres de diversas experiências de vida. No fundo, quando você vai fazer a soma, o marcador de classe acaba unindo esses outros marcadores na condição de precarização que se encontra hoje. E o momento de pandemia, ele agrava isso. Ele agrava, por exemplo, a condição de vida dessas mulheres e por isso mesmo também pode agravar... Eu queria dar um destaque do que você está falando aí. O momento de pandemia não trouxe nada novo. Ele só agravou o que já existia. Só isso, né? E na violência, sim. Na violência, sim. Mas eu acho assim que na vida, de uma forma geral, trouxe muitas alterações. Não, eu não estou falando nesse sentido, não. Eu não trouxe nada novo. O agressor de mulher não vira agressor na pandemia. Isso aí fácil, né? Ele já é agressor de anos. Por exemplo, desemprego, falta de saneamento básico, acesso à saúde, acesso à educação, violência doméstica. Gente, nada novo. Pelo contrário, violência contra a mulher, criou-se um novo mecanismo, né? De fazer uso irregularmente do auxílio, né? Dizer que está com o filho sem estar, e quando a mulher chega lá, o pai que nunca cuidou do filho... O auxílio negado. Já tirou o auxílio. Então trouxe uma nova forma, mas a violência contra a mulher já existe. Então, o que eu estou falando aqui não trouxe nada novo nesse sentido, né? Então, sim. As pessoas fazem, meu Deus, tanta gente passando fome. Oi, ai, meu Deus, quanta gente desempregada. Gente, tinha muita gente que lutava de dia amanhã à noite para trazer o pão, e hoje essa pessoa não está podendo sair de casa. Então, assim, foi um agravamento. Então, essa questão que eu quero fechar do empoderamento, eu não gosto como as pessoas falam, porque assim, você falou da questão de classe, eu ia chegar lá, e é isso. Aí eu sou mulher empoderada, eu viajo e tudo, e a minha empregada fica dentro da minha casa, não tem direito de criar os filhos. Olha, eu fiz esse projeto que eu estou entrevistando as pessoas, que é Qual é a Sua Luta? Eu falei dia 1º com Quitéria. Quitéria, ela é do Sindicato das Domésticas. Ela estava relatando a própria experiência, experiência dela, ela dizendo assim, que ela nunca foi com uma reunião de pais, de mães, de pais do colégio, ela não acompanhou várias coisas dos filhos dela, porque estava trabalhando com um serviço análogo ao escravo. Então, que empoderamento é esse? Que empodera umas e não empodera outras? Isso não existe. Então, assim, quando você fala da questão de classe e raça, esses recortes, eles são indiscutivelmente principais, né, para se tratar sobre esse assunto. E outra coisa que eu queria dizer também, que você estava falando aí, sobre essa questão, né, do Estado interferir nos corpos da gente. Você tem que ter tantos anos e tantos filhos para poder fazer laqueadura. Poxa! Demais. Né? Isso aí é um absurdo. Eu não quero ter filho, então eu quero ter um filho só. Mas e aí? Mas como é que pode? A mulher precisa de autorização para fazer laqueadura.
O homem precisa de fazer a autorização de fazer vasectomia? Alguém que está aí sabe me dizer? Em relação vou puxar um pouco da violência, né, contra a mulher, mas eu vou tentar puxar um pouco sobre a conjuntura, sabe, Rodolene? Eu acho que eu sou professora de história, mas eu acho que ficar historicizando aqui, eu vejo que a maioria das pessoas já tem aqui acesso a um pouco a esse debate, né? Da origem da violência contra a mulher na sociedade, né? A gente que estuda história vê que isso está desde a origem da família, como a gente conhece hoje, da propriedade privada, né? A gente que estuda os diversos formatos e modelos de sociedade, a gente viu que, do ponto de vista histórico, o patriarcado, ele dá essa herança à nossa sociedade hoje, com esses elementos que diminuem, por exemplo, o papel da mulher em sociedade. Isso na política, isso na ciência, isso na cultura. A gente que estuda história, as mulheres começaram a aparecer na historiografia na década de 70, com a Nova História, né, que a gente foi resgatar pessoas que escreviam história que não eram brancos, homens, e que estavam a serviço do Estado. Então, desde a década de 70 para cá, a história se reveu, se reinventou nesse sentido e nos trouxe referências muito interessantes da vida das mulheres, inclusive fora do ambiente doméstico, né? Que a gente acha que a mulher só saiu, evidentemente em massa, só saiu depois da Revolução Industrial, mas a gente conta com experiências de períodos pré-históricos, né, onde as mulheres participavam ativamente da política, dos espaços públicos, né, sem sofrer ou sofrendo também de forma paralela com a atualidade de todas as violências que a gente ocupar os espaços, todos os espaços, inclusive da vida pública, para além das nossas residências. Então, isso tem a ver com violência, assédio sexual em transporte público, a gente está falando de violência, a violência obstétrica, né? Se você for pegar no corte, você vai encontrar as mulheres negras lá também, que é uma política massacrante, se você for ver, é uma condição massacrante que as mulheres hoje, que são mães, passam, né, para dar luz à vida. Então, são pautas que a gente não tem como não discutir, né, quando se fala de violência. Agora, se tratando de violência e segurança pública, a gente está vendo agora a aprovação, inclusive essa outra tarde, né, da PL a 1522 ou a 1520, que trata sobre um plano um plano de ação, né, digamos assim, de ações que ajudem a combater a violência contra a mulher agora nesse período de pandemia. Tem dois elementos lá da PL que eu acho interessante a gente tocar aqui, que o primeiro é, por exemplo, estender os prazos da medida protetiva. Eu acho que esse é um ponto central para a gente, por exemplo, os serviços de patrulha e Ronda Maria da Penha, que fazem a fiscalização dessa segurança da mulher quando a medida protetiva na Lei Maria da Penha é concedida, é saber que vai existir uma regra jurídica em que a mulher não vai perder, porque existe essa insegurança. A gente, inclusive, acompanha alguns casos em que a mulher está insegura, por exemplo, de o período da medida protetiva encerrar agora no período de pandemia, porque mesmo se não estivéssemos em pandemia, para a mulher, o encerramento do tempo da medida protetiva gera uma ansiedade, gera um estresse. Né? Você vê, a gente tem a Lei Maria da Penha. Me diga uma coisa. Aqui em Sergipe, se dá prazo para a medida protetiva? A gente geralmente, enquanto durar o processo. Aqui, enquanto durar o processo, porque, assim, eu tenho orgulho de bater no peito, que aqui não se... Eu já tive medida protetiva para extrapolar o processo, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Como os processos demoram muito, geralmente, quando eles chegam ao fim, aquela beligerância, tudo aquilo já cessou. Mas, assim... Tem estados, eu faço parte do Tamo Juntas, e as meninas estavam correndo agora na pandemia, lá na Bahia, para pedir prorrogação da medida protetiva, que tem tempo de validade. Quem nunca viu? Olha, vocês me desculpem, eu estou aqui dando a minha É com o judiciário, viu? É com o judiciário isso aí, viu, Vasilene? Não, com o judiciário. É com o judiciário, eu sei, mas eu estou falando assim, estou dando a minha posição. Tem juízes, pessoas maravilhosas que entendem tudo. Agora, não tem cabimento o judiciário decidir quando a medida protetiva vai acabar. Por quê? A beligerância ou a necessidade, quem vai dizer é a ofendida, através da sua advogada. Porque, presta atenção,
Quando a gente... Olha, é tão absurdo, porque as pessoas só pensam em medida protetiva de afastamento e de retirada do lar. Mas vamos botar uma medida protetiva de desarmamento. Você vai dar Que é muito importante, viu, Valdilene? Que é muito importante também. A gente precisa divulgar, inclusive, melhor essa medida. Eu falo demais nisso, assim, porque as medidas protetivas são no artigo 22 e 13 de 4. Tem muitas mulheres que acham, Valdilene, tem muitas mulheres que acham que se for denunciar, vai perder o direito à casa, né? Isso! Ainda existe muito, assim, é de massa. Se sair de casa corrida, porque o cara quer agredir ou ameaçou, vai perder os direitos. Tem muita falta de informação ainda. Então, repara, uma medida protetiva que eu sempre peço, a medida protetiva de cancelamento de procurações do cartório, porque tem mulher que passa e não sabe. Mulher até esclarecida. Aí, essa medida protetiva vai ter validade? Uma medida protetiva de desarmamento vai ter validade? Peraí, não é assim não, gente. Tem. A medida protetiva tem que ser concedida e com o andar do tempo, com o deslinchar do processo, é que se vê a necessidade ou não dela ser retirada. Porque, por exemplo, em caso meu, que a medida protetiva precisa ser retirada, eu mesmo a gente vê aqui, Valdilene, a gente vê até um lado positivo aqui em Aracaju, porque além da medida protetiva, ela sair com uma certa celeridade, né? Às vezes no mesmo dia, em menos de 48 horas sai. Eu tô falando aqui são porque a gente acompanha os serviços de outras. A gente acompanha o serviço de outras patrulhas, por exemplo, tem patrulha que acompanha a mulher em que a medida protetiva foi concedida 1 mês depois que a mulher foi na delegacia. Agora, e isso acontece em alguns municípios e outros estados. Vou dizer uma coisa a você. Isso precisa frequente. ser resolvido. Isso precisa aqui ser não, resolvido. Porque, aqui em Sergipe não. Geralmente é no mesmo dia ou até 48 horas. Isso é muito positivo. Na lei tem dizendo que o juízo tem até 48 horas para apreciar, conceder ou não. Aqui em Aracaju a gente não tem esse problema, porque assim, e é uma coisa muito simples, é uma coisa de lógica. O magistrado concede, ou a magistrada concede a medida protetiva. Mas se está na dúvida, marca uma audiência para ver se precisa manter ou não. Então, assim, isso é uma coisa muito... O que a gente faz, Valdilene, foco. Mas o que a gente faz, por exemplo, na Patrulha Maria da Penha de Aracaju aqui, o que a gente faz é o seguinte, a gente sempre mantém as mulheres numa quarentena. Né? As mulheres já criaram um vínculo com um programa, por exemplo, teve mulheres que encerrou toda a parte processual, que já não tem medida protetiva, que o investigado já cumpriu todas as penas, por exemplo, já foi para prisão, já passou pela cautelar, e a gente vê que se a gente perceber que aquela mulher ainda está na situação de risco, a gente mantém ela no programa, mesmo sem a medida protetiva, tá entendendo como é? A gente faz isso, alguns programas não partem desse princípio, a gente faz isso porque é a partir da avaliação de risco. Né? Mas a avaliação de risco tem investigado. Olha, tem autor de agressão, Valdilene, depende muito do comportamento do autor da agressão. Tem autor da agressão que ele mesmo diz: assim que eu tirar a tornozeleira, ele fala para a mulher, de algum jeito, assim que eu tirar a tornozeleira, eu vou atrás de você. Assim que eu terminar de responder esse processo, daqui a 2 anos, 5, 10, principalmente se tiver filhos em comum. Então, o que a gente precisa entender, por exemplo, que a política de patrulha é excelente. Eu acho que a gente precisa discutir a interiorização desse programa aqui em Sergipe, porque a mulher vai, solicita uma medida de proteção na delegacia, então precisa ter alguém para fiscalizar, né, as medidas de proteção. O Tiago aqui comentou da questão do fuzil na mão. Qualquer arma na mão requer treinamento e preparo psicológico. Inclusive, a agente de segurança pública, se não tiver treinamento nem preparo psicológico, corre risco de vida em serviço. Imagine um popular que não tiver treinamento continuado e o psicológico trabalhado para situações de crise entre vida, decidir sobre vida e morte, não tem. Isso já é estudo, né? Já está comprovado que, por exemplo, se armasse todas as mulheres não dariam conta da questão da violência contra a mulher. Eu acho que o principal, e aí eu acho que isso é comum a quase todo mundo que trabalha nessa área, a gente precisa trabalhar os homens. E aí eu tinha pensado em trazer, Valdilene, avanços, digamos assim. No último dia 3 de abril, foi alterado, né, a Lei Maria da Penha, colocando como medida de proteção a inclusão desse autor de agressão a grupos reflexivos de autores de agressão. Porque não adianta, se você não altera o homem, evidentemente que o machismo é algo estrutural. Uma coisa que eu queria falar. O machismo é algo estrutural. Você não vai mudar do dia para a noite. Então, assim, precisa de uma política pública que trabalhe investigada. A gente pega, por exemplo, autores de agressão que já está com 4 processos na Maria da Penha,
Já é Isso. porque, olha, a gente acompanha uma mulher, termina a protetiva de uma mulher, ele entra no relacionamento, a mulher já bota, a outra mulher já está em protetiva. Então, Manu, aqui, o que eu queria enquanto falar, a gente não trabalhar só um os minutinho. homens. O que eu queria falar com relação a isso, que essa lei que veio dia 3 de abril, ela fala em programas de reeducação, né? De reeducação do homem, ressocialização, reeducação. Os grupos reflexivos é um dos... Tem várias outras opções que podem ser sugeridas, né? Por exemplo, Sim. o esporte, através do esporte, muita coisa pode ser feita. Muita coisa pode ser Sim. feita através do esporte. E essa questão, a gente está faltando 5 minutos, eu vou deixar para você fazer suas considerações finais. Uma coisa que eu me filio a corrente de quê? Medida protetiva é autônoma do processo. É como habeas corpus. É autônomo. Se precisar ser mantida, ela tem que ser mantida. Por isso que a mulher tem que ter uma advogada para ficar lá atrás do pé. Porque o processo pode acabar e o cara ficar no pé dela. Então a medida protetiva, tanto é que a medida protetiva é um processo e o processo criminal é outro. Então, assim, ela é autônoma. Uhum. Então eu penso assim, Vandeide, a gente está faltando exatamente 4 minutos. Eu queria que você fizesse suas considerações e eu quero marcar outra live com você para a gente discutir a medida protetiva de urgência. A gente marcou uma live só sobre as medidas, porque é um assunto que realmente não se esgota e a gente precisa conversar melhor sobre isso. Na última reunião que a gente fez com a rede de violência contra a mulher, a gente destacou a importância de se universalizar esses serviços, né? O quanto, por exemplo, a pauta da autonomia financeira para esses programas, ela é fundamental para que você se amplie o serviço, né? Você estrutura esses serviços que hoje fazem um atendimento mais concreto, um atendimento mais direto às mulheres em situação de violência, né? Me preocupa 2 coisas em relação aqui, que eu acho que é o que eu queria encerrar falando isso. Eu acho que a gente aqui, a gente aqui em Sergipe, a gente está demorando, Val, para criar o plano estadual de combate a enfrentamento à violência contra a mulher no momento de Covid. A gente já está há 2 meses aí, tanto de distanciamento social, e a gente precisa pensar num plano, pegar a PL que está sendo aprovada, né, por agora como referência, mas estabelecer planos para aqui. Eu estou falando isso como cidadã, né? E falo isso também como profissional da rede, porque a gente, como profissional de rede, a gente não tem autonomia que, por exemplo, o Poder Executivo tem, não só autonomia, mas a obrigação de estabelecer isso. Não adianta, a gente ouve de várias figuras públicas em relação à pauta da violência contra a mulher, só lamentos. Eu lamento pela violência contra a mulher ter aumentado. Você é figura pública, você não tem que lamentar, não, você tem que propor ações, políticas públicas efetivas para a sociedade. Então, assim, a minha, digamos, angústia, né, como cidadã hoje e como profissional da rede, que a gente não vê uma figura que centralize. Eu estou falando de uma figura mulher, de uma figura executiva municipal, uma figura do movimento social que seja, Isso. que centralize, que cobre para que a gente consiga fazer um plano urgente de enfrentamento à violência contra a mulher aqui em termos de Covid. A gente está vendo algumas iniciativas da frente parlamentar. Isso. Tá aqui, eu acho que alguns representantes, Kitty Lima, a gente está vendo a iniciativa na Câmara de Vereadores, esqueci o nome dela agora, Emília. Então, assim, os conselhos, e aí o Executivo precisa ter essa iniciativa, mas eu quero destacar aqui a importância das instituições de controle social na pauta de mulher. Então, por exemplo, o fortalecimento dos conselhos municipal e estadual de política para a mulher são imprescindíveis para fazer essa cobrança num plano urgente para Sergipe e Paracaju.